Reiscast. Apresentação: Dr. Tiago Reis. Olá pessoal do Reiscast, estamos aqui no podcast da Reis Advocacia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Tiago Reis e iremos tratar hoje sobre redes sociais. Então o tema é redes sociais hackeada, bloqueada e conteúdo ofensivo. Nós iremos abordar tanto a parte da lei como da jurisprudência, como também questões de política de privacidade e termos de uso. Eu trouxe aqui para estar comigo essa noite dois grandes advogados aí especializados na área, que eles vão falar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu estou aqui com o Dr. Bruno Cabral, especialista em direito privado. Seja bem-vindo, Dr. Bruno Cabral. Muito obrigado, Dr. Tiago, tudo bem, doutora Isis? É um prazer muito grande estar aqui, poder compor, né, essa mesa, esse podcast da Reis Advocacia, sempre à frente, sempre inovando, né? E assim, tratar de algo tão corriqueiro nosso, tão cotidiano, que é a rede social, né? Faz parte das nossas vidas, e trazer um pouquinho do viés jurídico para isso, né? Porque tem algumas coisas acontecendo, alguns conflitos surgindo na sociedade e é importante a gente estar instruindo o nosso ouvinte. Obrigado, doutor. Estamos aqui também com a doutora Isis Fortunato, especializada em direito privado também. Doutora Isis, seja bem-vinda. Obrigada, Tiago. Um prazer estar aqui hoje com você e com o Dr. Bruno para falar de um tema tão atual, tão pertinente, poder esclarecer, né, algumas dúvidas e dar aí uma melhor orientação ao que pode ser feito. Então, vamos parar de papo, né? Então, vamos entrar logo no assunto, que eu gosto logo de entrar no assunto e a gente esclarecer aí os seguidores, as pessoas que estão com dúvida sobre o tema de rede social. Então, eu quero iniciar falando com o Dr. Bruno Cabral. Doutor, eu tenho uma dúvida, o usuário, eu acredito que ele também tem. Caso o usuário ele tenha uma dificuldade, né, de ingressar na rede social ou tenha ela hackeada, bloqueada, ele tem algum meio para procurar diretamente a rede de forma administrativa antes de ingressar na justiça? Sim, essa pergunta é bem interessante porque, de fato, antes da gente procurar o judiciário, da gente mover uma ação, a própria rede social, ela disponibiliza, né, meios para que você possa estar recuperando uma conta que porventura foi hackeada. Né? Eu até trouxe aqui uma coisa bastante interessante, que alguns meios, algumas etapas que podem ser seguidas, né, com a própria política mesmo de uso da rede social, em especial que eu trouxe do Instagram, que acredito que é uma rede social que tem crescido muito. Né? Então vamos lá, primeiro ponto, que é interessante. Quando você não conseguiu entrar na sua conta, no seu Instagram, você vai lá em configurações, ajuda, central de ajuda, tópicos populares, não consigo fazer login. Acho que minha conta do Instagram foi invadida. Pronto, essa é a primeira opção, que deve ser o primeiro passo a ser tomado quando não se consegue entrar na sua conta, certo? Em seguida, é importante lembrar que o hacker, ele pode ter, assim que ele acessa a sua conta, muito provavelmente ele vai trocar o seu e-mail e o seu nome no Instagram, aquele nome que é pesquisado para ser achado, certo? Então, quando isso acontece, normalmente, também não é sempre, mas normalmente o próprio Instagram manda um e-mail para o usuário, certo? Para aquele antigo e-mail, e nesse e-mail, que vem até em inglês, assim, vem e-mail changed on Instagram, né? Que o seu e-mail foi trocado, né, do Instagram. E nesse momento, ele te envia esse e-mail, certo? No Facebook, no caso, porque comprou o Instagram, né, em 2012. Ele entra em contato com você, com o usuário, quando ele perdeu a conta, e ele pergunta, você trocou o seu e-mail, né? E caso realmente a pessoa tenha trocado, você só vai confirmar e tal, e tudo certo. Mas, no caso aqui que a gente está discutindo, é nos casos de hacker, né? De perda de conta. Então você vai informar que não, vai ter um link lá, certo? É preciso de ajuda ou algo do tipo, que você vai clicar e ele já vai direcionar você para uma nova conversa, para uma nova tentativa de recuperação. Esse é o primeiro passo, né? É interessante e muita gente consegue reaver a sua conta, né? Aí tem o segundo, né? Que era aquela parte de login, que aí você coloca na opção, no iOS tem esqueceu a senha, para Android é obter ajuda para entrar. Né? Você coloca lá e ele vai pedir
um número de telefone ou um e-mail alternativo para que eles mandem um código para você estar podendo acessar aquele código ou pelo seu telefone ou por esse e-mail alternativo, né? E também é uma maneira muito eficaz. Mas também tem outro passo, né? Que é, nessa mesma tela de esquecer a senha e tal, aquela tela inicial, você ainda pode clicar tem uma opção que é ajuda, certo? Ou melhor, preciso de mais ajuda, que está lá nessa opção de esquecer a senha. Que lá nesse momento ele vai perguntar qual a conta que foi perdida, né, que foi hackeada. E você, quando informa, o Instagram automaticamente bloqueia. Né? Ele não lhe devolve até então, mas pelo menos ele já bloqueia. Então o hacker que estava tentando utilizar sua conta, talvez até para um uso maldoso, ele não vai conseguir mais utilizar. Mas Bruno, e aí se não conseguir resolver mesmo assim? Tem o quarto passo, que é quando você bota em ajuda, relatar um problema e algo não está funcionando. Nesse momento você vai descrever o que é que está acontecendo, né? Você vai realmente enviar um texto seu, dizendo o seu nome, né, da conta, o e-mail, alguns dados da sua conta e informando ao Instagram o que aconteceu. Né? Aí é um pouco mais direto com a administradora da conta, porque eles vão ter que lhe responder. Né? Então, um caso prático que eu até vi na internet, de uma família que tinha uma página comercial, que perdeu essa página para um hacker, então eles conseguiram só nesse momento, que eles mandaram esse texto, né, que eu falei, eles relataram, aí o Instagram entrou em contato com eles, certo? E uma coisa até interessante, gente, quando o Instagram entrou em contato com eles, mandaram um e-mail na língua turca, algo bastante peculiar, porque particularmente quando a gente recebe um e-mail ou alguma mensagem numa língua estrangeira, a gente tende a achar que é o quê? Que é um vírus, que é algo que não é confiável. Mas, nesse caso especificamente, primeiro, no Instagram, o Facebook sempre vai entrar, ou comumente vai entrar em contato com você com a língua inglesa, né? Com inglês, utilizando inglês. Mas ele pode utilizar qualquer outra língua, até porque o hacker, né? O dito do hacker, ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, de onde estiver tendo esse problema, desse acesso, é que a empresa vai entrar em contato com você. Então, utiliza aí o Google Tradutor ou alguma outra ferramenta para estar entendendo que o e-mail que está querendo passar. E aí você vai tendo esse acesso restabelecido. É importante procurar esse procedimento administrativo aí, porque não só o Instagram, né, outras redes sociais também, vocês podem procurar essa forma administrativa e entrar em contato direto com as administradoras de redes sociais. Agora, outra pergunta, doutor. Aí o usuário ele tentou de forma administrativa. Aí ele não consegue recuperar a sua conta. Aí uma pergunta qual o fundamento? Ele tem fundamento jurídico para pleitear na justiça? Ele pode ir ao judiciário? Tem. Por quê? A partir do momento que o usuário, né, dessas redes sociais, ele se cadastra, ele utiliza esse serviço, ele se coloca num lugar de consumidor, né? E a empresa que fornece todo esse serviço, de prestadora de serviço. Então a gente conhece, né, o Código de Defesa do Consumidor que está aí para nos amparar e com certeza lógico, analisado cada caso, vai se enquadrar nessa condição e vai poder acionar o judiciário. Certo, e aí ele vai ao judiciário, né? E outra pergunta importante, quais são os direitos, né, e as indenizações que ele poderá receber aí, pleiteando na justiça? Veja, inicialmente o que salta aos olhos é a questão da obrigação de fazer, né? Porque se você tem uma conta e você perde aquele acesso, você quer que a empresa seja coagida o mais rápido possível a restabelecer esse acesso para você. Então, a empresa teria que cumprir uma obrigação de fazer. Então, respondendo a pergunta, teria o direito a uma obrigação de fazer, certo? Agora, lógico, a gente fala aqui de maneira geral, agora cada caso tem que ser analisado se de fato você vai ter aquele direito de ter essa obrigação de fazer restabelecida, como também, em alguns casos, até indenização por danos morais. Certo. Então, aí, no caso, a obrigação de fazer, que a rede social pode ser obrigada, é restabelecer a conta do usuário, é isso? Restabelecer o acesso, perfeitamente. Certo. Porque a gente entende, né, que a principal questão aí, porque muitos usuários, até aqueles que têm muitos seguidores, a principal coisa que eles querem ao pleitear buscar a justiça é justamente ter o restabelecimento de sua conta, né? Com certeza. Inclusive, a gente vê diariamente, né? Eu sigo algumas pessoas que têm milhões de
de seguidores. E eu fico imaginando, na verdade alguns já até desabafaram nas redes sociais, que utilizam a rede social como meio de vida. Né? Você não consigo imaginar alguém que tem mais de 5, 10, 15 milhões de seguidores e não utiliza como fonte de renda, como um negócio. Então imagine você ser tolhido, ser privado de trabalhar de certa forma, porque você não tiveram ou em tese a empresa não teve aquele cuidado que deveria ter em relação à segurança, né? Então você perde aí poucos dias ou um mês da sua conta, seu acesso, e isso aí com certeza prejudica. Pode gerar dano material, inclusive, né? Se você comprovar um lucro cessante, perdas e danos. E com certeza o judiciário deve amparar esses casos. Certo. Esse direito aí que o doutor falou, até também leu a política de privacidade do Instagram, né? Há uma pergunta também que é fundamental, né? Aplica a outras redes sociais, como, por exemplo, o YouTube, Facebook e outras redes ou aplicativos também de relacionamento? Sim, sim. De uma maneira geral, as empresas devem ter, né, ou deveriam ter uma política de segurança muito forte, né, muito eficaz, porque, como eu já tinha dito, né, como eu falei aqui, quanto mais você tem visibilidade, você tem muitos seguidores, aquilo ali já começa a funcionar de uma forma mais profissional para você. Então, independente de qual seja a rede social, a empresa tem sim responsabilidades, né? São direitos recíprocos ali. Tanto você tem que respeitar a política de privacidade, o termo de uso, enfim, os bons costumes da comunidade daquela rede social, como também a empresa tem alguns direitos a serem cumpridos em favor dos seus clientes, né? Ou melhor dizendo, dos usuários. Certo. Também, como o doutor relatou aí, né, a gente vê que essas redes sociais, elas geralmente são estrangeiras, então elas têm uma dificuldade enorme de se adequar à norma brasileira. E muitas vezes essas políticas de privacidade, termo de uso, elas não tratam especificamente da lei brasileira. Então, como a gente está falando aqui que os usuários eles têm direito, né, quais são as principais leis, né, que tratam sobre esse tema, assim, que confere o direito a eles? Veja, é interessante você ter perguntado isso, porque a priori, alguns anos atrás, quando as redes sociais começaram a crescer de sobremaneira aqui no país, a gente é inimaginável pensar que iríamos estar movendo ações, né, na justiça, iríamos acionar o judiciário para regulamentar ou intermediar essa relação aí de usuários e empresas, né? Mas com o passar do tempo a gente foi vendo que isso cada vez foi ficando mais comum e mais cotidiano e mais rotineiro, né? O judiciário está aí crescendo o número de ações assustadoramente e trazendo para o nosso mundo jurídico, né, quais são as leis, né, e a relação, né, civil comum, através do Código de Defesa do Consumidor, tem amparo. O próprio Código Civil, certo, também estabelece parâmetros, né, e fundamentos aí que devem ser respeitados, como também a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Então, a gente vê que até o Legislativo tem se preocupado cada vez mais com essas questões, né, de informações do meio digital, daquilo que é exposto na rede, na nuvem, enfim, e de uma maneira geral na rede de internet, né? Como o doutor falou aí que é um caso novo, né, geralmente assim, o doutor disse que quando iniciou era inimaginável, né, que as redes sociais estariam sendo processadas, né? Aí surge uma pergunta, né, então, como é novo essa matéria, como é que ela está no judiciário? Tem caso prático que já dá o direito ao usuário? Sim. Eu fiz uma pesquisa na jurisprudência, né, e a gente pode encontrar diversos casos. Em Pernambuco eu ainda não encontrei uma ação proposta nesse sentido, mas eu já vi do centro para o sul do país o número crescer assustadoramente, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. O número tinha como pico mais no Rio de Janeiro, o número de ações. São Paulo já começou, chega perto, certo? Mas Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, enfim, vários estados já estão aquecendo aí o judiciário com essas ações. Então, com certeza a gente está vendo aí, né, o número de ações crescer e no futuro certamente é uma tendência, né, que as redes sociais ela venham cada vez mais se enquadrar, né, na legislação brasileira como na jurisprudência. O doutor leu também aí um
pouco aí de algumas orientações da rede social. A gente sabe aí que essas redes sociais ela tem uma política de privacidade, termos de uso e outras regras que elas trazem para o usuário. Mas são muito extensas e aí a gente não consegue. Geralmente lá a gente abre o aplicativo, instala e começa a usar. Ninguém lê essas políticas aí que elas fazem. Aí uma pergunta muito importante para o usuário aí que está escutando, que eu acredito que eles querem saber. O que é importante a gente saber ali do que tem naquela política ali, naquelas regras, naquelas normas? Muito boa pergunta. De forma geral, né, eu andei analisando aí a questão de segurança das redes sociais. De uma maneira geral, quase todas, se não todas as redes sociais hoje utilizam uma ferramenta chamada autenticação em 2 fatores, né? Já foi bastante divulgada essa questão no WhatsApp, Instagram, Facebook, que é uma autenticação em 2 momentos, vamos dizer assim, certo? Você entra na sua conta, você coloca ali o seu login, né, o seu e-mail e a senha para entrar. Até então, só funcionava dessa maneira, como única autenticação, que era utilizar essa senha e você tinha acesso contínuo ali. Se fosse no seu celular que já fosse logado, você não precisaria colocar mais senha em momento nenhum. Mas aí, o que é que as redes sociais, né, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, estão indicando aos seus usuários? Utilizar essa autenticação em 2 fatores. Como funciona? Você pode ir lá, em todas essas plataformas, você vai e procura na questão de segurança da autenticação de 2 fatores. E como é que funciona essa questão? Você, além de logar inicialmente com a sua conta para entrar na rede social, em determinado momento, você utilizando aquela conta, você vai ser indagado a colocar essa segunda autenticação, que pode ser às vezes pelo número do celular, de chegar uma mensagem no seu celular e você confirmar, né? Tem uma que é muito interessante, é pelo Google, que o próprio Instagram indica, que é o Google Authenticator, que está em inglês, né? Que é como se fosse aqueles acessos de banco, que para a gente acessar uma conta, a gente bota a senha, mas mesmo assim tem que ter um códigozinho que chega por mensagem, né? No token, sendo que na rede social não vai ter esse token, mas vai ter esse código e essa ferramenta do Google, né? Da Google, que o próprio Instagram indica você fazer. Então, assim, de maneira geral, essa é a principal dica de segurança, né? Que as redes dão. Lógico que, assim, a gente sabe que até quando a gente vai fazer as contas, eles pedem que a gente coloque uma senha com o máximo de dificuldade possível, utilizar números, letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, né? Isso é meio que praxe, a gente tentar colocar uma senha de difícil acesso, vamos dizer assim. E essa questão da autenticação, que é mais recente, né, em 2 fatores, é a maneira mais eficaz de tentar se evitar uma conta hackeada. Finalizamos aqui as nossas perguntas sobre rede social hackeada, né? E a gente quer saber se o doutor tem mais alguma pergunta, algo a esclarecer sobre esse primeiro ponto inicial que debatemos, que nós não perguntamos agora. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar em relação à jurisprudência foi um caso que eu vi do Rio de Janeiro, né? Uma usuária tinha uma conta que utilizava de maneira comercial também. Ela utilizava vendas, enfim. E ela ganhou na primeira instância, certo? E foi mantido na segunda instância. O que aconteceu foi só uma redução das astreintes, né? Só explicando, pessoal, as astreintes são multas arbitradas pelo juiz que determinam que forçam ou coagem um determinado cumprimento de obrigação. Por exemplo, na tutela antecipada, o juiz lá do Rio de Janeiro determinou que a empresa, que o Instagram, no caso, restabelecesse a conta dela no prazo lá X, sob pena de multa, que é justamente essa astreinite, que é para coagir. Doutores, pasmem, sabe quanto chegou esse valor? R$510 mil de astreintes, né? E na sentença foi mantida o valor e condenou a empresa a pagar R$5 mil de danos morais para o usuário. No entanto, em fase de recurso, né, no tribunal, o valor dos danos morais foram mantidos em R$5 mil, porém os astreintes foram minorados, né, até para evitar o enriquecimento ilícito, né, enfim, e até razoável, né, não manter uma condenação de R$500 mil por uma demora, né, aí de cumprimento. Então foi reduzido para R$5 mil de multa, mas assim, não é querendo estimular, né,
essa questão de demandar muito, mas assim, os juízes têm mantido indenizações, né, de dano moral e têm arbitrado sempre as treinintes sobre essas obrigações de restabelecer a conta, porque como já disse, tem gente que precisa realmente movimentar essas contas para manter um comércio, para manter uma identidade ali de alguma empresa, né, ou um artista que tem que a sua identidade é a sua própria empresa, vamos dizer assim. Então, se você porventura tem enfrentado problemas com relação a isso, procure um advogado de sua confiança e trate bem esse caso, porque assim, de fato, todo caso precisa ser estudado singularmente, né? Não adianta a gente chegar e dizer, não, isso aqui cabe uma indenização, sem antes estudar o seu caso a fundo, de forma específica. Então é isso, trazer essa questão de que o judiciário tem se movimentado e tem, sabe, regulamentado essa questão que era tão nova, mas agora é tão cotidiana e tão atual. Muito obrigado, doutor Bruno, muito esclarecedor aí esses pontos, né? Agora nós queremos falar sobre redes sociais bloqueadas. Doutor Bruno, ele falou um pouquinho ali, deu uma parte geral, né? Mas ele focou mais em rede hackeada. A gente quer fazer agora algumas perguntas sobre rede social bloqueada. Estamos aqui também com o doutor Aís Fortunato, especialista em direito privado, né? E eu gostaria de perguntar à doutora Isis, né, o que é que o usuário, como é que ele pode identificar que o serviço é mal prestado, que ele está sofrendo algum dano, como é que ele pode verificar essa questão? Ótima pergunta, doutor Tiago. Os usuários têm que ficar atentos, né, a quando começam a ocorrer diversas suspensões, né, do conteúdo que está sendo publicado, postado, né, quando esse conteúdo é removido de forma arbitrária. O que seria essa forma arbitrária? A rede social não informar, não deixar expressamente claro qual foi o motivo da violação, certo? Sem dar direito à defesa, sem abrir o direito ao contraditório, né? Isso gera ao usuário o direito, né, de saber o que está acontecendo, o que foi de fato violado, e dessa forma o usuário consegue identificar que há uma falha, certo? Ok, então, diante até essa briga aí de esquerda e direita, né, no país, a rede social virou um lugar de muita disputa, né? E principalmente com opiniões, né? Então a gente diariamente agora assiste na televisão que alguém teve a conta excluída, que algum usuário foi bloqueado, e é mais ou menos isso aí que a doutora estava falando, né? Sobre a questão de não excluir de forma repentina. Então, o usuário que tem a conta excluída, né, sem o direito à defesa, de forma repentina, sem poder contestar, ele tem direitos na justiça. O que é que ele faz? O que é que ele pode fazer? Perfeito, Tiago. Os usuários eles têm que ficar atentos, né, porque tornou-se uma política das plataformas de redes sociais praticarem esses bloqueios, essas suspensões, né, automáticas. Lembrando que essas suspensões elas são realizadas de forma mecânica, certo? Por algoritmos, e podem ocorrer falhas. Então, ocorrendo essas falhas, o usuário pode e deve buscar os seus direitos, certo? Indenizações por danos morais, materiais, a obrigação de fazer, certo? Lucros cessantes, para que seja, de fato, buscado o seu direito, né? Pela má prestação de serviço. Ok, então a doutora falou aí que o usuário ele pode buscar o judiciário, né? Para pleitear o seu direito, para sanar, né, aquela dificuldade que ele está tendo com a rede social, para intermediar. Aí ele tem direitos, a doutora falou, dano moral, material e restabelecimento da conta. Aí a gente queria que explicasse melhor assim, o que é por que ele tem direito ao dano moral, por que ele tem direito ao dano material, esse restabelecimento da conta vem com tudo realmente, seguidores, as postagens, conteúdo, porque muitas vezes o usuário ele quer o conteúdo até para colocar em outra rede social ou para utilizar de outra forma, né? Ele tem direito a receber tudo isso aí da rede social? Sim, ele tem direito a pleitear tanto dano material como dano moral.
e o restabelecimento da sua conta, que esse é o principal motivo da ação, certo? A principal razão dessa ação é que essa conta seja restabelecida da forma que ela estava quando foi bloqueada, quando houve essa suspensão. O dano material, certo? Pela suspensão de forma indevida, sem que tenha sido dado direito de defesa, sem que o usuário tenha sido informado do real motivo, certo? Expressamente, por que ocorreu esse bloqueio. Certo, desse dano material aí, até porque eu queria detalhar um pouquinho mais ele, que é uma coisa que eu acredito que a gente deveria explorar. Muito judiciário, eu percebi, muito juiz, na realidade, eles têm negado o dano material dos usuários. Então, o dano material é aquele dano efetivo. Então, vou dar um exemplo a você que é usuário, né? A pessoa tem seguidores e ela tem um benefício com aquilo ali. Por exemplo, ela vende um produto, um serviço que ela tem X, recebe X valores mês, em virtude daquele acesso. E aí ela perde, né, aquele acesso para aquela conta, então ela deixa de oferir, né, aquele dinheiro, ela tem um prejuízo efetivo, né? Então ela tem um dano material. Aí a pergunta, esse dano material é uma grande dificuldade que eu vejo, é de provar e de o judiciário também conceder. O que é que o seguidor, lá, o nosso seguidor, o usuário da rede social, ele pode fazer para reunir provas e aumentar as chances dele de ter um direito favorável no judiciário? Certo, perfeito. Vamos dar alguns exemplos. O primeiro, uma blogueira, certo? Influencer, digital influencer. Ele teve a conta suspensa, bloqueada, e ele pode comprovar que deixou de ganhar com publicidade, por exemplo. Eu tinha previsto nesse mês tais publicidades, né? Eu ia fazer propaganda de uma marca de biquíni, de uma marca de suplementos, e eu não fiz. Às vezes tem contratos já firmados, né? Exatamente. Mensais, semanais. Comprovar através de contratos, através de comprovantes de e-mails trocados com o seu patrocinador, informando que era para ser feito dentro daquela data, naquele horário, e que a pessoa deixou de fazer essa publicidade e deixou de lucrar, né, com essas publicações. Então é importante, é outra coisa aí, então é importante também ele fazer contrato, né? Exatamente, Totalmente. com toda certeza. Porque eu vejo que muito blogueiro vai lá, faz o serviço e não tem Não, o contrato contrato é essencial em quase tudo na nossa vida, né? Principalmente como no nosso meio de trabalho, é sempre importante que você tenha um contrato que lhe resguarde, que lhe proteja, né? Que garanta os seus direitos, né? Que tenham cláusulas bem elaboradas, que prevejam futuros problemas, né? Tenham uma boa cláusula de rescisão contratual, de prejuízos, que possam garantir os direitos de ambas as partes. Pra você ter uma ideia, tem contrato até de namoro. Pra você ver como é importante, né? Mas assim, fazendo pra essa área, hoje em dia é tudo importância, importante. E outro exemplo é se você tem uma conta de e-commerce, né, comercial, você tem ali aquela conta para vender, né, para exibir os seus produtos, para captar, prospectar mais clientes. E você tem essa conta suspensa, bloqueada, e você pode pegar o seu rendimento médio e comparar, né, com esse período que você ficou com essa conta suspensa e bloqueada. E dessa forma você vai comprovar que durante esse período você teve uma redução nos seus lucros e deixou de faturar através das redes sociais. Ok, com certeza, né? Então tem várias formas de provar, né, esse direito, né? Também até a própria conta, né, o extrato da conta, né, muitas vezes também, né, com os fornecedores, né, que pagam lá, né? Então é importante se munir das provas para que quando for pleitear no judiciário esse dano material, né, doutora, tenha o êxito na demanda, né? Também a gente também vê diariamente na rede social, até no Instagram, a gente vê muitos casos de pessoas que têm seu direito garantido já, né, em relação à rede social bloqueada, né? Eu já consegui ver alguns casos aí, e aí eu queria saber se a doutora tem alguns casos assim para explicar para a gente, caso prático, porque muitas vezes o pessoal tá vendo aí e diz, não, mas isso aí só tá na lei, tal, é só filosofia.
Mas aí o pessoal quer ver um caso prático, assim, de alguém que já teve essa situação e já conseguiu, já pleiteou na justiça. Temos alguns casos, não só de bloqueio, como questão de perfis falsos, né, utilização de imagem. Um caso de suspensão de conta foi o do político, né, na época candidato à presidência da República, Fernando Haddad, que teve sua conta suspensa e depois dele ter comprovado que aquele perfil de fato era dele, que não tinha ocorrido nenhuma violação, nada, a conta não foi restabelecida e ele conseguiu pleitear na justiça e teve direito à indenização por dano moral. Giovanna Lancelotti acionou o Facebook, certo? Por causa de perfis que estavam utilizando perfis falsos, né? Utilizando o nome dela, e ela também conseguiu essa indenização por dano moral. E temos um caso também, né, de um anônimo em Minas Gerais que teve sua conta diversas vezes suspensa, que isso gerou um certo constrangimento a ele, para ter amigos e famílias, e ele também conseguiu uma indenização no valor de R$5.000 contra o Instagram. Então, a gente verifica aí vários casos, né, que já conseguiram, né, já foram deferidos na justiça, né, e cada vez mais tem crescido, né, a jurisprudência desses casos relacionados a redes sociais. A gente também consegue enxergar que as leis elas estão, né, evoluindo relacionado a esse tema. O que é que a doutora acha sobre essa evolução legal aí? Vai ter mais leis, as leis vão melhorar ainda, o judiciário... O que é que a doutora vislumbra para o futuro aí dessas ações de redes sociais? Eu vislumbro um crescimento, certo? À medida que os usuários forem ficando mais atentos. E também vejo uma atualização dessas leis, certo? Tanto da LGPD quanto do Marco Civil da Internet, para que elas se adequem de fato, né, ao que vem de fato ocorrendo com as redes sociais. Vamos lembrar que são leis importantes que têm um grande impacto, né? O Marco Civil garante, né, o direito à livre expressão, a LGPD veio regulamentando vários pontos necessários, mas essas leis no futuro elas devem se adequar melhor à utilização dessas plataformas de redes sociais. Então nós perguntamos também, né, a doutor Bruno, né, sobre a política de privacidade em termos de uso, que eu falei até que era muito extensa, né? Então eu acredito que a doutora Isis Fortunato ela também tem alguma contribuição aí a falar para a gente sobre a política de privacidade em termos de uso e as regras que essas redes sociais trazem, né? Então, doutora, só tem alguma coisa que imprescindível, assim, algo importante que nosso seguidor, que o usuário, ele geralmente não lê e é importante ele saber dessa informação? Sim, com certeza. Eu até pontuei alguns termos, algumas partes, né, dos termos de uso do Instagram, né, para trazer aqui hoje, que normalmente, vamos lá, as pessoas não leem, não estão atentas, né, tem alguns importantes, como por exemplo, você não pode fornecer informações imprecisas, né, não pode fazer algo ilícito, enganoso, que você tem que não pode violar, né, esses termos, as políticas, né, tanto do Instagram como do Facebook. E as diretrizes, né, os termos da plataforma do Facebook e as diretrizes de música, né, que essa é uma parte que muita gente não se atenta agora com o Reels, né, o TikTok, esses direitos autorais eles precisam ser respeitados e tudo isso está nos termos de uso, né, do Instagram, do Facebook e todas as outras plataformas, né. Você não pode fazer nada que interfira, né, ou afete a operação dessas plataformas, né? Não pode fazer denúncias sem fundamento, criar contas ou coletar informações de modo automatizado sem permissão expressa, né? E você não pode publicar informações privadas ou confidenciais de outra pessoa sem permissão ou fazer qualquer coisa que viola os direitos da outra pessoa, incluindo os direitos de propriedade intelectual, né? Essa violação de direitos autorais, de marca comercial, de falsificação, de bens pirateados. Esses pontos dos termos de uso,
são os que eu acho mais importantes e são os que as pessoas devem ficar mais atentos, os usuários devem ficar mais atentos, né? De não violar essa parte dos termos, né? O Facebook, por exemplo, coloca assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, né? E também eles citam várias coisas assim, do compromisso que o Instagram e o Facebook têm com você, né? De fornecer um serviço de qualidade, de garantir o bom funcionamento da plataforma, entre outras coisas. Mas esses pontos dos termos de uso foram os que eu considerei mais importantes e mais relevantes agora, mais atuais, para trazer hoje aqui. Ok, doutora, muito obrigado, né? Mas antes até da gente agradecer pela sua bela explanação sobre rede bloqueada, a gente queria saber, porque até a gente não pergunta tudo, se tem mais alguma coisa que a gente deixou de perguntar, se a doutora quer falar sobre esse tema. Sim, é que os usuários fiquem sempre atentos, né? Quando ocorrer esse tipo de suspensão ou bloqueio, ou se algum post e history foi retirado, né? Que procure o Instagram, que entre em contato com eles para saber se eles têm um motivo expresso para ter realizado aquilo, né? Para que assim a gente consiga dar uma melhor orientação caso esse bloqueio, essa suspensão, essa derrubada de algum conteúdo tenha sido realizada de forma arbitrária. Ok, então a gente viu aqui sobre rede bloqueada, né? Eu estou aqui refletindo sobre redes sociais bloqueadas e eu vejo também que as redes sociais, né, as administradoras, elas, como são estrangeiras, elas desconhecem a lei brasileira, a Constituição, então elas precisam de juristas brasileiros, né, para se adequar à nossa legislação. E elas não estão numa situação tão fácil assim, por isso que elas cometem geralmente alguns abusos, porque se de um lado elas podem cometer abuso e arbitrariedade em bloquear a conta, do outro lado elas também podem ser penalizadas pela inércia, por não punir, né, por não fazer algo, tomar providência em relação a conteúdos ofensivos. Então, esse é um tema importante, como a doutora Isis falou, de redes bloqueadas. Então, eu queria entrar um pouquinho até na própria Constituição, né? Porque a nossa Constituição, ela traz no artigo 5º o direito à liberdade de expressão. Então, a rede social, quando ela entra no Brasil, ela tem que respeitar essa liberdade de expressão. E aí, ela, para bloquear, nós entendemos que ela tem que dar um direito de defesa ao usuário, né? Não pode bloquear de forma repentina. Na realidade, as melhores soluções a gente entende que seria, lógico, o usuário até ele ser condenado de forma judicial pelo que ele fala, porque a gente sabe que o excesso daquilo que nós falamos, apesar de termos a liberdade de expressão, o excesso ele é punido. A gente sabe que a Constituição de 1988, ela veda a censura, né? Agora, também veda o anonimato, a gente não pode ficar anônimo, a gente tem que se identificar. Então, a censura ela é vedada. Então, o que é a censura? É algo prévio. Então, a pessoa tem o direito de se expressar? Tem o direito de se expressar, mas não é um território sem lei. Ela vai se expressar, o excesso, ele é punido pelo judiciário. E aí também, lógico, cabe também as redes sociais, ela poderia também punir de diversas formas, né? Então, quando ela pune sem dar o direito de defesa diretamente, o judiciário tem entendido que é um abuso, porque aí, caso ela queira aplicar alguma penalidade diante do direito constitucional que tem de liberdade de expressão do usuário, aí ela tem sim que dar uma defesa a ele. Agora, por outro lado, também temos a questão do pessoal que está aí na internet e com conteúdo ofensivo, postando conteúdo ofensivo que vai ferir direitos de pessoas. Então a gente sabe que o direito de um termina como começa o do outro. Então, o que é o conteúdo ofensivo? São expressões, palavras que as pessoas falam nas redes sociais que vai ferir terceiros. Isso aí pode gerar até
a questão de crimes, né, contra a honra. A gente sabe que tem ali a previsão no Código Penal de difamação, calúnia, injúria, e aí eu vi muita gente já postar coisas que está dentro disso aí, e aí o usuário lá da conta orientar, ó, você está me ferindo, né? E aí a pessoa pode responder realmente o processo até na via criminal, né? Então pode sofrer o processo pelo o dano moral na via civil, né? Dependendo se ele tem alguma relação com o servidor, também cabe na via administrativa e até na via criminal, né? Então é importante a pessoa que está aí utilizando da rede social, ela entender que o que ela fala ali tem repercussão, então ela chega ali e pode falar o que ela quer, ela vai falar, mas vai ter repercussão, assim, e pode ser em 3 âmbitos na área de direito, tanto na área civil, como na área administrativa, como na área criminal, com os crimes contra a honra. Doutor Bruno quer falar alguma coisa sobre isso? Mas doutor Bruno parece que gostou. Não, é muito interessante isso, porque ultimamente, até nessa semana aí que vem, nessas semanas aí, eu reparei que tem tido muita repercussão a questão dos haters, né? Tem sido falado muito, né? Pessoas que acreditam estar anônimas, né? Utilizam lá uma conta, muitas vezes fake, né? Sem um nome dele, sem uma imagem de fato dele, e ali utiliza aquela conta para ofender pessoas, para colocar palavras de ataque, né? Enfim. E isso, há um tempo atrás, poderia até ser passado em brancas nuvens, né? Como se diz. Mas hoje o judiciário tem se movimentado, né? A Polícia Civil tem trabalhado forte nessa questão para identificar esses haters e puni-los na medida do seu crime cometido, né? Então é muito interessante a questão do conteúdo abusivo e desses haters, né? Tem crescido, teve uma cantora da Paraíba, não foi? Foi de Pernambuco, que o filho dela sim. Aparentemente cometeu suicídio, né? Por uma pressão, sabe, exacerbada em comentários, haters, né? Por causa de um vídeo que ele tinha postado no TikTok. Gerou uma repercussão tão grande que não só teve comentários positivos, mas muitos negativos. E isso mexe muito com a gente, mexe muito com a sociedade, né? Você ser criticado, você ser apontado. E o pior, você ser ferido, porque muitos desses comentários realmente são criminosos, são muito sérios. E isso precisa ter um basta, isso precisa ter um limite, sabe? E o judiciário está entrando nessa questão, né? Para identificar, para dar nome a esses haters e buscar manter um ambiente saudável, né? Porque esquecem que a internet, né, aquele ambiente ali é uma sociedade. Na verdade, é uma extensão da sociedade. Não está no mundo paralelo, né? Ali são pessoas também que estão se falando, que estão se relacionando. Então, muito pertinente essa questão. Acho que todo mundo já viu ocorrer essa questão de um famoso, quando alguém sofre algum tipo de ataque e ele fala, já estou acionando meus advogados, né? Já estamos buscando a identificação desses usuários que proferiram essas palavras desse discurso de ódio, essa ofensa, porque hoje em dia a Polícia Federal e o Judiciário têm mecanismos para que essas pessoas sejam identificadas, né, e sejam punidas, não só pelas plataformas, mas também judicialmente. Agora, diante de tudo isso, chegou um momento muito especial. Hora Legal! Vocês vão responder uma curiosidade minha. Agora, eu vou pegar vocês de surpresa, não? Passei essas perguntas aí, viu? É tudo surpresa. Doutora Isis, não curtir as suas publicações é legal ou é ilegal? Totalmente legal, tem que curtir tudo que eu postar. Qual é o fundamento, hein, doutor Thiago? Isso aí. Não tem como, mas me segue e não vai curtir, tem que curtir, tem que ir lá, dar uma valorizada. Pode curtir todas, né? Pode defender a doutora Isis aí. Exatamente, pode ter o meu código de valorização. E tem que seguir também, né? Senão é ilegal. Não, tem que seguir Quem e tá tem que vendo curtir isso? e tem que comentar também. E salvar. E salvar. Aumentar o engajamento, né, doutor? Curtir, salvar. Ainda compartilhar a compartilhar. publicação para dar aquela força. Quem nunca chegou no grupo do WhatsApp aí, pessoal? Curte e comenta Curte aí. aqui, comenta. Doutor Bruno, também tem uma pergunta aí pro doutor. Receber nudes sem aprovação, cabe indenização? Rapaz, tem surgido algo nesse sentido.
tanto de você publicar, isso aí já é bastante claro, já é bastante corriqueiro. Mas o fato de receber também sem a prévia solicitação tem gerado aí um transtorno e creio que o judiciário também vai começar a atuar nessa questão, viu? Porque de fato, se receber um número que não pediu é horrível, né? Pelo amor de Deus. Então, olha, eu tenho mais perguntas aqui ainda, curiosidades, né? A gente está falando tanto aí das redes sociais, do avanço, da evolução, e a gente consegue vislumbrar um futuro na área jurídica, né, muito bom aí para a rede social. Então, doutora Isis, o que a senhora acha aí, esse mercado de redes sociais aí para advogado? O que a senhora acha? Tá para o advogado trabalhar nesse tipo de ação já hoje? Com certeza, são ações que devem cada dia mais, né, ter uma crescente, né, devido ao número de usuários nessas plataformas e devido também ao número de pessoas que usam essas plataformas para oferir lucro, né, para ter como meio de trabalho essas plataformas. Então, com certeza, é uma área excelente de atuação que vai gerar grandes mudanças no marco civil, na LGPD e também que vai gerar muita jurisprudência para que nós possamos trabalhar de uma forma eficaz nessas ações. Também tem uma pergunta aqui para o Dr. Bruno, né? Curiosidade minha também. Dr. Bruno, muitos advogados também estão assistindo a gente, estão aqui conosco. E a gente tem uma curiosidade, o advogado que quer trabalhar em rede social, e muita gente não gosta até nem de movimentar o judiciário, porque a gente sabe que o judiciário está muito travado, muita ação, demora demais para o resultado. E a pergunta tem como o advogado trabalhar consultoria jurídica em rede social, hoje no momento, e o futuro? Isso é um futuro, será que isso é um futuro promissor? Sim, eu enxergo, na verdade, enxergo inclusive que de uma questão majoritária, o mercado está para assessoria, né, e consultoria jurídica nesse sentido de rede social, porque muita gente não sabe nem como agir, na verdade. Né? A gente tem visto aí nas redes sociais a questão dos sorteios, a questão de brindes, a questão de promoções que muitas páginas estão fazendo, e em determinado momento cai, é bloqueado, é impedido de ter esse mercado, vamos dizer assim. Então, até que ponto é lícito? Até que ponto realmente o usuário pode estar fazendo o que pretende fazer, né? As políticas de privacidade, os termos de uso precisam ser respeitados também. Não é porque um direito existe e que as empresas têm direitos a cumprir, que também os usuários podem esquecer o que devem seguir, né? Ou esquecer das obrigações dele como usuário, né? Ele está na comunidade, então ele precisa respeitar o que foi imposto ali. Então, de uma maneira geral, o advogado pode atuar nessa parte de assessorar as pessoas, principalmente o grande número de blogueiros que temos hoje, né, de digitais, influência, páginas profissionais, né, professores, enfim, diversas, até lojas hoje em dia têm a página do Instagram, no Facebook. Então, precisa-se, né, é necessário ter esse assessoramento de perto para evitar um prejuízo futuro. E levantamos um bom ponto, que foi a questão dos contratos. Perfeitamente. Então, o advogado vai também estar analisando esses contratos. Imagine, você é um publicitário, você é um digital influencer estourado no país, até fora do país, você vai fechar um contrato de publicidade, vai fazer só de boca? Vai fazer só de conversa direct? Não pode. Então, procure um advogado. Até que ele pode fazer um contrato verbal, aí chega lá no local, aí não acontece o evento e aí a pessoa não quer pagar. Isso né? ocorre muito. Exatamente. Isso já ocorreu com várias pessoas. Eu conheço até, inclusive, pessoas que eram influencers que já relataram sobre isso, que combinou uma coisa, chegou lá, era outra, ou a pessoa não queria pagar, queria dar em roupa, em produto, nisso, e divergindo, né? Começaram a divergir em relação a isso, acabou discutindo, porque era aquele contrato verbal, contrato de boca. Então, não reza hipóteses, né? É muito Exatamente. direto, só tem um objeto do contrato ali verbal. Imagine você, um modelo, algo do tipo, contrata verbalmente, ou até por uma mensagem, umas fotos numa praia, digamos assim, para usar a marca de determinada roupa. E chegando lá, chove. Você teve seu deslocamento, quem sabe foi em outro estado, foi em outro local, outra região. Aí você se desloca, choveu, a empresa pode dizer, não, mas o que a gente acertou foi para fazer as fotos. E agora, como é que fica a situação do profissional que se deslocou, que foi?
Então, esse tipo de coisa, esses intempéries são previstos no contrato. Então, não é puxar sardinha para a nossa profissão. Mas eu, como advogado, eu prefiro, inclusive nas minhas relações interpessoais, de negócios ou qualquer que seja o âmbito, eu acho até interessante que seja por contrato. Mas é aquele trabalho a mais, a gente às vezes tem um custo a mais com o contrato, com um profissional adequado para isso. Mas é interessante você se resguardar e ter prejuízos futuros. Já diz o jargão popular, né? Quem gasta mal, que paga mal, paga 2 vezes, né? E prejuízo pouco é lucro. Então é bom você pagar até aquele custo, aquele investimento, né, num profissional de qualidade que você confia, para colocar nas mãos dele seu negócio, né? Porque tem gente que vive disso literalmente, né? Da sua página, da sua... Então, total, esse nicho está crescendo muito, tá, gente? Até para incentivar os advogados, né, os nossos colegas aí que nos escutam, que se interessem, estudem e se especializem acerca do tema, que com certeza as demandas tendem a surgir. Ok, é isso aí, pessoal. Então vamos agora para um momento também muito legal, que é um caso polêmico. A gente vai para uma bomba. Bomba da semana. Então iremos falar agora sobre a bomba da semana. Então, mais uma vez, Bolsonaro está envolvido, né? E a bomba da semana é o seguinte: ele editou uma medida provisória falando sobre justamente esse tema que nós estamos debatendo hoje, sobre redes sociais. E aí a ministra Rosa Weber, ela suspendeu, né? Então, doutor Bruno Cabral, o que tratava essa famosa aí medida provisória de Bolsonaro? Então, essa medida provisória foi publicada, né, editada às vésperas do dia 7 de setembro. Né? E em tese, em palavras gerais, o que ela trata? Ela tentava ali, alterava, né, a lei do Marco Civil para tentar diminuir ou frear as ações das redes sociais, certo? Dessas empresas, no momento em que ela retirava do ar muita publicação, né? Retirar, bloquear, suspender contas, entendeu? Então, essa medida provisória editada pelo presidente tentava frear ou dificultar, né? Que criava barreiras, vamos dizer assim. As empresas teriam que justificar quando fosse tirar um determinado conteúdo, entendeu? Tinha que dar esse momento de resposta para a pessoa antes de ir lá e tirar. Então, foi barrada, né, a medida provisória e possivelmente mais para frente vai ser discutida essa questão. Essa questão desse marco civil da internet, ele precisa ser alterado mesmo, acrescentado algumas coisas nele? Como é que já ficou defasado, já ficou meio em desuso aí, como é que está essa questão? Rapaz, defasado eu acredito que ainda não, porque ela é recente, né? Tem menos de 5 anos aí e está passando por constantes renovações. Inclusive a nova redação dada pela lei é de 2019. Então é algo que está vindo em constante debate, né? E assim, como a doutora Isa até falou anteriormente, o direito de forma geral é como se fosse um trem, né? O primeiro vagão é os fatos acontecendo, né? Os problemas, os fatos sociais acontecendo, e no vagão de trás é justamente o direito chegando, porque primeiro acontece o fato, os juristas estudam aquilo ali, debatem e aí começam a criar normas, a criar decisões em relação àquele determinado tema. Então acho sim pertinente e necessário o constante debate sobre esse tema, para que as leis possam cada vez mais chegar próxima à realidade, próxima à dor sentida pela sociedade. Então, vimos aqui que a ministra, né, Rosa Weber, ela suspendeu aí, né, essa medida provisória, mas não só ela. O presidente do Congresso também, ele rejeitou sumariamente, né, essa medida provisória, tornando ela sem eficácia legal. E aí muitas pessoas estão se perguntando, e o presidente do Congresso, ele pode fazer isso aí, doutora Isa? Sim, ele pode. Ele se baseou no regimento interno do Senado Federal para tomar essa decisão, que dá o direito, né, do presidente de impugnar qualquer medida provisória que tenha uma divergência com a Constituição Federal. Então, foi nisso que ele se baseou para poder impugnar essa medida provisória. Certo, muito bom. Então, chegou o momento agora de refletirmos um pouco, né? Então, iremos pensar numa frase interessante aí, eu queria que vocês deixassem para reflexão aqui dos nossos seguidores, né? Algum tema, alguma coisa do tipo. Hashtag Direito por Amor.
pessoal, chegou a hora de refletirmos um pouco. Direito por amor. Né? Então, hora de uma reflexão, de uma frase bonita aí do brocardo jurídico, né? Então, doutor Bruno, para finalizar aí, a gente encerrar esse podcast de hoje, deixa uma reflexão para nós. Eu diria que o direito de um indivíduo finaliza quando o direito de outro indivíduo se inicia. Muito bom. Então, doutora Isis também, faça a reflexão final aí, fala aí para os seguidores para a gente encerrar esse podcast. Eu vou com uma frase já bem conhecida, né? No mundo jurídico, né? O direito não socorre aos que dormem. Muito bem. Então, vou usar uma frase de Martin Luther King, né? Que a injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça por toda parte. Ok? Agora, quem vai falar sou eu. Então, veja, preste atenção. Muitas vezes a gente se engana, pensa que a internet é um território sem lei. Mas realmente é um ledo engano, porque tem uma legislação vasta, tem jurisprudência, tem política de privacidade, termo de uso. Então é necessário, é imprescindível, como a gente viu aqui, um acompanhamento jurídico, uma consultoria com um advogado, com pessoas da área do direito, porque por mais que muitos usuários, seguidores estejam pensando aí que podem fazer o que quer, toda conduta tem um reflexo, ok? Então, preste atenção, né? Leiam sobre o tema, consultem os advogados de vocês, para que realmente não possa estar sofrendo mais na frente algumas ações na justiça, ok? Então, eu encerro aqui esse podcast, o Reicast, falando sobre rede social. Um abraço a todos que estiveram aqui presentes, a vocês, seguidores, e até uma próxima.